Saying this by first-hand experience, as I believe in my heart. Eu estou dizendo isto por uma experiência de primeira mão, como eu creio em meu coração. And I say, if the visions has deceived me, God be merciful for me to make a statement like that. Eu digo, se as visões têm me enganado, Deus seja misericordioso por eu fazer uma declaração como esta. But with the sincerity in my heart, knowing that not one of them visions ever failed, I believe that I have been in both places. Porém, com a sinceridade em meu coração, sabendo que nenhuma daquelas visões jamais falhou, eu creio que eu tenho estado em ambos os lugares. Far be it from any human being going that road downward. Longe esteja de algum ser humano estar seguindo esse caminho decadente. Now, Jesus, after he had finished his ministry, preached to those souls that were unsavable, that could not ever be saved. Agora, Jesus, depois que ele terminou o seu ministério, pregou àquelas pessoas que não podiam ser salvas, que jamais poderiam ser salvas. Now the Bible tells us that. Agora, a Bíblia nos diz que He went and preached to the souls that were in prison that repented not. ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, que não se arrependeram. When mercy was given to them, they spurned mercy, and now they're waiting for the judgment. Quando a misericórdia lhes foi dada, eles rejeitaram com desprezo a misericórdia. E agora eles estão esperando pelo juízo. Oh, what a time that must have been! Oh, que tempo que deve ter sido! Oh, I wish there was some way I could shake the world with that to let them see what the reality is. Oh, quisera que houvesse algum meio de poder sacudir o mundo com isso, para deixar eles verem qual é a realidade. And Jesus said himself, as the Father sent me, so send I you. E Jesus disse, ele mesmo, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. And as the Father sent him to preach to the living, to those who had hope, and then present the same message to those who had no hope, it seems to fitting at this time that will have to be done. E assim como o Pai o enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança, parece se enquadrar neste tempo que isso terá de ser feito. Because the Spirit of Christ living in us does not change the nature of Him, or doesn't change God's system. Porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. He must be the same in every generation. He must be the same. Ele deve ser o mesmo em cada geração. Ele deve ser o mesmo. Said, as the Father sent me, so send I you. Disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. The ministries must be the same. Insomuch that he said, I see some of you writing scriptures down, St. John 14:12. Os ministérios devem ser o mesmo. Tanto que ele disse, eu vejo alguns de vocês anotando as escrituras. São João 14:12. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. See? Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Veja. The works, preaching to the lost, healing the sick, and then to the impossible to ever be saved. See? As obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. Está vendo? The work went on just the same. A obra continuou exatamente do mesmo modo. So, this has this been, may I put it like this, the ministry of Jesus Christ reincarnated in His church in this last days. Então, isso tem sido que eu possa colocar assim, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nestes últimos dias.
That's what many of us believe. I believe with you. Isso é o que muitos de nós cremos. Eu creio com vocês. I believe this. If I didn't believe it, I'd do something else about it, because after all, this is me that's concerned in here. Eu creio nisto. Se eu não cresce nisto, eu faria alguma outra coisa com respeito a isto. Porque, afinal de contas, sou eu que estou preocupado aqui. And if the Spirit of God be in you, you're concerned about the people. Se o Espírito de Deus estiver em você, você se preocupa com as pessoas. There was a scripture that always puzzled me. How that Moses could tell God a better idea than God had. Till I found out that it was the Spirit of Christ in Moses. See? Havia uma escritura que sempre me intrigava, como que Moisés podia dizer a Deus uma ideia melhor do que Deus tinha. Até que eu descobri que era o Espírito de Cristo em Moisés. God said, Moses, separate yourself from him. I'll destroy the whole thing and start with you. Deus disse, Moisés, separa-te deles. Eu destruirei a coisa toda e começarei contigo. He said, Lord. He threw himself in the breach, said, take me. Blot out my name. Senhor! Ele se lançou na brecha, disse, toma-me, risca o meu nome. These very people that had rebelled, his heart went for them. See? Destas mesmas pessoas que haviam se rebelado, seu coração sentiu piedade delas. Está vendo? And when a minister that's got the people on his heart, how could I ever feel justified before God and to myself to ever hold anything back from a people that you love better than you love yourself? E quando um ministro que tem as pessoas em seu coração, como poderia eu alguma vez me sentir justificado diante de Deus e para comigo mesmo, em alguma vez esconder algo de um povo que você ama mais do que a si mesmo? How could a man take a person into the church by a hand joint or some sprinkler, some false baptism or something, and let him lay under the influence of a lie and know that Bible lays there and say he loves a person? Como poderia um homem levar uma pessoa para a igreja por meio de um aperto de mão, ou alguma aspersão, ou algum falso batismo, ou algo, e deixar que elas se ponham sob a influência de uma mentira e saber que a Bíblia jaz ali e diz que ele ama a pessoa? Though I have to beg for my living, whatever it is, let me be honest with God and the people to tell them the truth. Ainda que eu tenha de pedir esmola para o meu sustento, o que quer que seja, que eu seja honesto com Deus e com as pessoas, para dizer a verdade a elas. Never let me be a deceiver. Que eu jamais seja um enganador. How can I deceive who I love? Como posso enganar a quem eu amo? Though I have to hurt them, yet I love them. Ainda que eu tenha de lhes ferir, contudo eu as amo. That's the reason you spank your child. It's because you love him. Esta é a razão por que você bate em seu filho. É porque você o ama. Not because you don't like him, because you love him. Não porque você não goste dele, porque você o ama. If he's wrong, he'll get killed if you don't correct him. Se ele estiver errado, ele causará a sua própria morte se você não o corrigir.